like a virgin. Amiguinhos vermes, estamos de volta e hoje com causo para discutir. Madonna, onde vocês estavam na hora do show da Madonna? Assunto polêmico que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Nesse último final de semana, no último sábado, teve o polêmico show da Madonna lá em Copacabana. Então, o assunto já começa com polêmica, treta e problemas pela questão do dinheiro público empregado. Apesar de ser uma parceria público-privada, isso é, vai dinheiro público municipal, do município do Rio de Janeiro e do estado do Rio para fazer aquele circo todo. Então é legal, tirando a Madonna, o show, independentemente do artista, é legal o show, música, cultura, é legal, mas a quantidade de dinheiro investido numa situação como essa, num estado, ou mesmo na cidade do Rio, que sofre com tantos problemas, é complicado, né? Então, mesmo sendo público-privado, quem está do outro lado lá? A empresa de cerveja, o Itaú que é aquele que cobra as tarifinhas, tá sempre ali dando um jeitinho de morder os juros, isso e aquilo, que os bancos já ganham dinheiro pra caramba. Funcionário, às vezes tem lá o PLR cortado porque tá mal o banco, isso, esse ano não foi tão bom, mas chega no final do ano, na festa do banco, chamam Ivete Sangalo, chamam isso, e gastam uma baita dinheirama, mas pro funcionário e pro cliente, é o que eu sempre digo aqui, vale mais a propaganda, o marketing, do que qualquer outra coisa, do que o próprio serviço ou o próprio produto vendido. Então, investiram uma baita grana para montar aquele negócio lá. Então, ainda antes de chegar na questão técnica do show, nas músicas, na própria Madonna, já tem uma situação que me incomoda um pouco, porque você pega na praia de Copacabana, que é um lugar público, fecha aquilo ali e cria um problema para pessoas que não queriam aquele show, ou não gostam da Madonna, ou não gostam de shows, porque você cria um problema no bairro, você cria um problema na rua, na praia. Então, quantas pessoas, por causa desse negócio, que eu entendo, de novo, entendo quem gosta, eu sou velho, já não vou mais em show, em nada, mas entendo mas você prejudica, você interfere na vida de outras pessoas que não estão afim daquilo ali, que não queriam investir aquela grana naquilo ali, que não queriam ter o seu prédio, a sua rua fechada por causa daquilo ali. Não queriam aumento da criminalidade naquele ponto. Então, o Estado do Rio de Janeiro, junto com a Prefeitura, pega uma grana, eu ouvi falar de 20 milhões, alguma coisa assim, que é um absurdo, e coloca para trazer a Madonna, não para um público de 1 milhão, não sei quantas pessoas, mas para 7.500 pessoas que estão ali na areazinha VIP, na areazinha ali fechada. Então, você justifica com algo, como tudo na vida, toda essa situação política, você justifica com algo bonito, uma coisa que você quer. E você queria lá, tinham 7.500 pessoas que queriam estar lá na frente. E o banco queria sua propaganda, a Globo queria sua propaganda, tal, etc. E aí depois eu fiquei, num primeiro momento, me falaram que seriam 4 músicas. Eu falei, que absurdo, ainda bem que não foram. Me falaram que construíram uma passarela entre o Copacabana Palace, o hotel da frente, para chegar para Madonna atravessar até o palco. Que aquilo ali tinha custado, sei lá, 6 milhões. Não tenho certeza disso. E depois, lendo e ouvindo algumas coisas, eu entendi que a passarela, pelo menos algo preliminar, já existia para as pessoas saírem do hotel e descerem ali. Então, também não sei, mas querendo ou não, é algo complicado, porque você pega dinheiro público, espaço público e coloca algo com a história de graça, mas não saiu de graça. Pagamos caro. Quem mora no Rio, no estado ou na cidade, pagou caríssimo por aquilo ali. Porque não é que a Madonna veio ali e falou, vou fazer um show de graça. Não. Ela fez algo histórico para a carreira dela, no Rio de Janeiro, que é um lugar paradisíaco, apesar dos diversos problemas, e saiu com uma bela grana no bolso. E eu sempre fico eu fico me perguntando, falei até isso num outro show recentemente, esse pessoal põe o dinheiro na mala, sai fora, será que paga imposto? Como é que é esse negócio? Ou põe dinheiro na mala e vai embora. Mesmo no ingresso, quando você vai lá, o Ticket for Fun, você vai ver
o Kiss, a Taylor Swift. Esse pessoal o quê? Põe o dinheiro na mala e pica a mula. É isso? Não sei. Pergunta aí para vocês, talvez vocês saibam. Então, o show já começou com uma série de situações que não são legais, independentemente de você gostar ou não da Madonna. E eu vou dizer que eu gostava. Não tem nada a ver com a persona. Também um pouco, mas vou dizer porque eu gostava muitos anos atrás e hoje bem menos. Então, mas tem a ver com a estrutura, com toda essa história. E ainda por uma grande coincidência, caiu bem no mesmo final de semana dos problemas lá em Porto Alegre, das enchentes, que estão, praticamente acabaram com o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda ficou essa coincidência, ainda criou uma situação ainda mais chata e mais revoltante para quem está passando por aquilo ou para as pessoas que se identificam com os problemas das enchentes. Também aí tem uma discussão, e talvez as pessoas discordem, tudo bem, de mim, que é a seguinte: tem razão, é muito dinheiro público empregado nessa história do show da Madonna e tal, dinheiro público. Ah, mas o público privado, mesmo assim o público é grande, e mesmo assim quando entra o privado eu fico na dúvida, né, do quanto é o privado, de como é feito esse negócio. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma situação de outro estado. Ah, mas tem o dinheiro da União, tá, ok, mas foi em outro estado, e o problema é porque o estado do Rio Grande do Sul provavelmente não investiu na limpeza dos piscinões, na estrutura daquilo ali. Isso tem um problema local dos governantes, e são vários que passaram por lá. Talvez a população, que às vezes jogue coisas nos piscinões ou no bueiro, também tem essa discussão, que daí eu às vezes concordo, às vezes discordo. E tem a questão da chuva torrencial, algo que a gente pode considerar atípico. Então a culpa, nesse caso, não é da Madonna. A gente tem que, eu sei, na hora que a gente tá com raiva, e eu sou assim também, eu começo a falar um montão de coisa, começo a botar a culpa nisso, mas na hora que a gente para na poltrona, no sofá e reflete um pouco com a cabeça fria, a gente fala assim, caramba, ok, é chato, é triste essa situação, a divulgação, divulgarem mais o show do que o problema no Rio Grande do Sul, concordo com isso, mas a culpa, não sei, é divina talvez, que mandou essa chuva toda. Então, a gente tem que, na minha opinião, eu tento fazer isso quando estou com a cabeça fria, que é refletir e pensar um pouco nos motivos que levam àquilo ali. É claro que seria muito legal, como marketing até, a própria Madonna, no show, comentar sobre a situação, pedir doações para aquela situação, já que o show foi de graça, fazer algum tipo de ação em prol ao país que está recebendo ela. Ela não é obrigada a fazer isso, mas seria legal. O que não pode também é as pessoas, às vezes, na minha opinião, falam assim, alguém que gosta da Madonna, alguém posta alguma coisa e fala assim, enquanto isso estão morrendo diversas pessoas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é triste demais. Eu estava ouvindo relatos no rádio, coisa, é muito triste, mas cada um tem a sua consciência, cada um faz o que pode. Então, assim, eu sou hipócrita, todo mundo é hipócrita às vezes quando se quer alguma coisa, mas em vez do show, as pessoas poderiam estar ajudando o Rio Grande do Sul. Sim, enquanto eu estou aqui fazendo um vídeo, eu poderia estar fazendo alguma coisa pró Rio Grande do Sul. Você, enquanto está no Facebook reclamando, também poderia estar fazendo. Então, isso acontece também com bicho. Eu vejo nos grupos, às vezes, de animais, deviam estar ajudando crianças, isso e aquilo. Cada um faz a sua parte como acha que deve fazer. Então, nesse caso, eu acho que seria bacana a Madonna, a equipe e tal, ou mesmo a Globo, que televisionou, ter feito algo um pouco mais, aproveitar aquela oportunidade, e não só pelo bom coração e tal, né, por serem brasileiros, mas aproveitar exatamente para, vamos falar assim, matando dois coelhos com uma cajadada só, aproveitar para divulgar aquilo, as doações, aproveitar aquela audiência do show. Mas isso não aconteceu, infelizmente. Questão da Madonna, eu gostava muito das músicas até os anos 90, porque eram músicas que tinham groove, músicas que tinham bandas, batidas e tal, e realmente ela é um ícone pop, da música pop. O que aconteceu dos anos 90 para cá, ou até um pouco do meio dos anos 90, 2000, é que as músicas, ela começou não só a mudar o tipo de música, passou a ser disco, batida, eletrônica e tal, que eu já não curto muito,
mas ela começou a estragar aquelas músicas que ela tinha gravado há muitos anos e transformar nesse tipo de coisa. Então, eu lembro que, agora eu não vou lembrar o nome do CD, mas eu lembro que já nos anos 90 saiu um compilado da Madonna, que eu não sei se era Immaculate, eu não lembro qual que era um CD de celebração também, que já tinha mudanças nas músicas originais. E isso já me desagrada. Eu gosto muito das músicas originais. E aí ela mudou um pouco o perfil, com hang up e outras coisas, então a coisa já não me agrada muito esse... Tem gente que gosta, mas é o meu gosto. De velho, talvez. Então, quando começa lá, se você tem um show da Madonna, primeiro, visualmente, tudo muito bonito, iluminação, tudo aquele negócio, mas começa que as músicas, que é um show de celebração, eu já fico incomodado das músicas serem podadas, num tipo um medley mal feito. Então, as músicas são sempre na metade, com outras batidas, emendadas com outras. Já não gosto muito disso. Eu gosto, por exemplo, de assistir o Kiss, ou quando assisti os shows do Michael Jackson, mesmo Guns e outras coisas mais voltadas a rock, ou mesmo quando se fala de música popular brasileira, você não tem medleyzinhos, você tem aquela música, você até tem mudança, às vezes de arranjo, às vezes tem orquestra, mas seguindo aquele plano inicial. Então, você vê, músicas podadas, né? Então, começa o comecinho do Papa Don't Preach, uma música super famosa da Madonna, só o tum, tararum, tum, tum, e acaba. Não tem Material Girl, não tocou uma série de músicas e preferiu colocar músicas que, na minha opinião, são numa fase pior. Por exemplo, do Erótica, aquela música Erótica, Romance, Erótica. Puta, música chata danada, especialmente dessa fase, né? Preferiu colocar a regravação do Fever, que não é nem dela. You Give Me Fever, também cortada, etc. Uma música antiga que eu também não gosto, Justify My Love, mas tinham músicas muito mais legais. E se seguisse, vamos falar assim, o arranjo original seria muito mais legal do que ela tem feito recentemente e do que fez nesse show de celebração. Então, esse é um dos meus incômodos em relação ao show. Segunda coisa, playback de ponta a ponta. Então, hoje tem uma discussão muito grande em relação a isso, porque especialmente com cantores performáticos que cantam e dançam em relação à história do playback. Mas, quem assistiu Madonna lá na turnê Blonde Ambition, ou mesmo no Girly Show que tem o Erótica, você escuta a respiração dela, dando tudo que ela tem para cantar e dançar, é muito diferente dessas músicas hoje tocadas ao vivo, com baita efeito de voz, com playback, dobrando a voz, e aí quando ela fala alguma coisa, você percebe que a voz está mais baixa e com uma potência muito menor. Aí é questão de gosto, mas eu preferia muito mais ver esses artistas com a sua voz original, mesmo que desafinada, talvez fazendo um show menor, com menos músicas, mesmo que desafinado tudo, mas só para ver o real, para sentir o real, não aquilo ali não é o real. E a hora que tem o Material Girl com Michael Jackson, legal visualmente, mas aquilo ali eu assisto de casa, tranquilamente, como um clipe seria perfeito, mas como um show, você pode discordar, eu sei, tem muita gente que adora, que está feliz de ter ido ao show. Eu entendo. Minha análise é do que eu vi e da minha biografia e do show eu assistindo aqui no sofá da minha casa. Aliás, com a narração ali do Marcos Bion e da outra menina, da Quênia. Pobre demais, hein? Marcos Bion também, caramba, decepcionante. Ele virou um cara que usa superlativos o tempo todo, tudo super muito legal, hiper legal, isso e aquilo tal. Aí teve a participação da Anitta, que não cantou, podia ser qualquer uma, e do Pablo Vittar. Aí fala, Anitta, a diva definitiva do Brasil. Pera aí, diva é outra coisa. A gente tem nada contra a Anitta, diferente de muitos, né? Não me frega niente, mas ela tem pessoas muito melhores que ela. Aliás, se fosse para chamar uma cantora, tal, até a Pitty, sei lá, podia chamar qualquer uma para cantar junto, mas não, foi só ali aquela brincadeirinha. E mesmo o Pablo Vittar, entendo que tem representatividade, que tem pessoas que se sentiram representadas, mas tem pessoas também
da mesma classe que talvez sejam muito melhores que ele e talvez pudessem fazer uma performance melhor. Minha opinião, fora do nicho, aí, talvez eu esteja errado, mas... Então, no final, a única parte que realmente me empolgou não foi com Like a Prayer cortado pela metade. Até no comecinho eu falei, puxa, eles vão fazer que igual naquele show, tudo muito eletrônico. Mas foi a hora que ela pegou um violão e começou a cantar Express Yourself. Que aí sim, a gente viu a voz dela já cansada, pela idade, eu entendo isso. A pessoa tem mais de 60 anos, fazendo toda aquela performance, mas ela pega o violão, eu não sei se vocês lembram, eu vou fazer mal porque também não canto nada, mas... You don't need diamond ring, 18 kill it go. Sabe que música é essa? Fancy car go very fast, you know, they never last, no, no. Foi a melhor parte, porque é disso que eu gosto, eu quero ouvir o instrumento. Eu tava lendo, e também não sei se é verídico, mas nem a banda ela levou. Isso é praticamente você rodar um CD e fingir que tá cantando em cima. Então, e não é só Madonna, várias bandas e artistas fazem isso hoje. Então, mas eu sinceramente eu preferiria, ao invés de todo aquele show, todo aquele negócio, uma versão acústica. Eu não sei se vocês lembram nos anos 2000 e tal, tinha a MTV fazer isso direto, versões acústicas, né? As bandas iam lá e faziam CDs, gravavam CDs acústicos. Aquilo ali sim eu acho legal, porque você ouve instrumentos. Madonna também tem versões de Like a Prayer, que eu acho que ela está ensaiando com as moças lá durante o Blonde Ambition. Você escuta a voz das back vocals, ela fazendo capela, legal pra caramba, não aquele negócio eletrônico. Então, no final das contas, eu fiquei desapontado com tudo, ou quase tudo, pela questão da organização, por causa da história do dinheiro público, que a gente conversou um pouco, mesmo do público privado, em relação ao Itaú e à empresa de cerveja. Fiquei desapontado com a questão deles não terem divulgado ou dado a ênfase que eu acho que tinha que dar para a questão no Rio Grande do Sul. Fiquei desapontado com o show em si. Aliás, tem uma outra coisa que é engraçada. Você posta qualquer coisa, se eu postar uma foto minha sem camisa, meio gordinho e tal, vai lá o Facebook, o Twitter, não pode ter peito não. Mas na Globo, peito, eu adoro, peito é da hora, adoro o peito feminino. Mas aquele negócio, aí não tem problema algum, pode peito e de montão. Então, e mesmo a Madonna, ela virou um personagem dentro, ela não é mais ela mesmo. Você vê que ela virou o próprio personagem que ela queria ser. Sem, obviamente, diminuir a grande importância que ela tem, né, para o pop, para a música, ou até no engajamento feminista e tal. Isso não é isso que eu estou discutindo, mas o show em si, a performance em si, a questão musical, mesmo sem ser um especialista, me desapontou bastante. Então, digam aí vocês que estão do outro lado aí dessa tela, com a cabeça fria, pensando um pouco em toda essa situação, o que vocês acharam? Vocês assistiram o show? Onde vocês estavam? Espero que a gente se encontre em breve, espero que a questão lá no Rio Grande do Sul seja rapidamente resolvida. Falei com pessoas que estão lá e a coisa realmente é muito séria, muito feia. Mas eu acho que a gente tem que procurar os reais motivos e não só procurar e fazer o show em cima disso, mas também traçar um plano para nunca mais acontecer ou evitar que isso aconteça novamente. Tá bom? É isso, foram meus 2 palitos sobre Madonna. A gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. When you call my name